Eu exerço a função de defensor nacional de direitos humanos, então eu trabalho com direitos humanos todos os dias. E sempre quando alguém me pergunta, bom, mas o que são direitos humanos? Eu falo, direitos humanos são absolutamente todos os nossos direitos. Não existe um fragmento de direitos humanos. Quando nós acordamos de manhã e abrimos os olhos, nós estamos exercendo nossos direitos humanos. A partir do momento que a gente fala, que a gente acessa um aplicativo de notícias e recebe informações, que abrimos aqui o YouTube, um canal da televisão e assistimos esse programa e acessamos a informação, estamos exercendo os nossos direitos humanos de acesso à informação. Da mesma forma, quando postamos algo na rede social, vivemos em uma democracia, então temos a liberdade de expressão. É o direito de ser humano. É o direito de ser humano. Mas aí me vem aquele questionamento, bom, os direitos humanos, eles sempre foram os mesmos? Há uma transformação, uma evolução dos direitos humanos, e é esse o grande debate, né? Esse é o dilema moral que a gente traz. São as nossas reflexões, e não são só reflexões nossas, não. Isso aí acompanha a filosofia aristotélica, Immanuel Kant, Stuart Mills, John Rawls, sempre autores que traziam reflexões sobre o sentido de justiça. Quando se fala em sentido de justiça, nada mais é como externalizar esses nossos direitos humanos. Então, eu acho que assim, quando a gente fala disso, a gente tem que fazer dois cortes. Primeiro, um corte temporal. A gente está falando de direitos humanos em qual tempo? É o tempo do século XXI, é do século XVIII, do século XVII, porque são diferentes. E um corte espacial. A gente está falando aqui de direitos humanos em um país democrático como o Brasil, que é calcado num sistema normativo europeu, ocidental, claro que com todas as influências da nossa miscigenação, da nossa população, da influência africana, da influência indígena, da influência oriental também pela migração japonesa pós-Segunda Guerra Mundial, mas, a grosso modo, nosso sistema de direitos humanos é um sistema calcado aí na Revolução Francesa de 1791, na Constituição Francesa, na Revolução Americana de 1787, que é baseada, em essência, em três pilares. Liberdades, fraternidade e igualdade. É um lema francês. Exatamente, são os três princípios da Revolução Francesa. Então, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Fraternidade, nós temos que nos auxiliar, nos ajudar. Vivemos em sociedade. Então, é a questão da sociabilidade, de sermos sociáveis. O ser humano, ele é um animal político. Então, já dizia, né? Platão e a República. Então, a gente tem que ser sociável. E isso está na nossa Constituição. Isso está nos tratados internacionais que nós convencionamos assinar. Então, a partir do momento que nós, como sociedade, escolhemos algumas regras jurídicas, algumas normas para conviver pacificamente, até porque as normas elas existem para fazer com que convivamos pacificamente em sociedade, né? Nós temos que respeitar o outro. E aí me vem, bom, André, mas você falou aí de direitos calcados na Revolução Francesa, Americana, mas naquela época direitos humanos era muito mais um viés pessoal, um individualismo, meu direito de propriedade, era assim que se pensava, né? Porque a burguesia à época queria deixar aquele passado nefasto da monarquia absolutista em que a gente não tinha igualdade. Verdade. Aí eu falo, sim, realmente. E de lá para cá os direitos humanos evoluíram? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se a gente fizer um corte aí de tempo e migrar para o século XX, vamos botar em 1901 até 2000, posso fazer aqui, claro, rapidamente, 100 anos de história, mas nós passamos a ter os direitos humanos muito mais ligados muito mais ativos. Muito também, mais né? ativos, exatamente. Muito mais relacionados aos direitos sociais, ao Estado muito mais presente. Antes nós tínhamos um Estado muito mais ausente. A ideia era que vocês particulares se resolvessem entre si. É o lema francês, laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. O Estado ficava de longe. Do âmbito da economia, tínhamos aquela ideia do Adam Smith, né, do liberalismo econômico. Com o passar do tempo, vimos que isso não atendia aos nossos anseios como sociedade. Veio a crise de 1929, da Bolsa Americana, que foi um disruptivo do ponto de vista desse sistema capitalista
liberal na essência, para vir um Estado um pouco mais intervencionista, mais preocupado com o ser humano, mais preocupado com prestações. Então, hoje o Estado, já também porque ele tributa o cidadão de uma forma pesada, ele tem que contraprestar. Eu quero fazer uma pergunta para você, André. Eu tenho